último episódio, vimos como a arrogância humana tentou alcançar os céus com a Torre de Babel. Mas Deus desceu, confundiu as línguas e espalhou os homens por toda a terra. Agora entramos no episódio 4 da série, a verdade mais importante de todos os tempos. Uma nova geração está surgindo. Eles erraram, fugiram, choraram, mas Deus ainda tinha um plano. Nesta mensagem, você vai conhecer a origem da promessa feita a Abraão. Um chamado divino que atravessou séculos e mudou a história da humanidade. Fica comigo até o fim dessa mensagem e você vai entender por que a promessa nunca falha, mesmo quando tudo parece perdido. Este retorno reafirma a conexão familiar e também marca o início de uma jornada onde o propósito divino para Ismael começaria a se desdobrar, apesar de não ser o filho da promessa principal. Após o nascimento de Ismael, a narrativa bíblica continua com eventos significativos na vida de Abraão, Sara e Agar, uma saga familiar de fé, erros e redenção. A Bíblia relata que, algum tempo depois do nascimento de Ismael, Deus apareceu novamente a Abraão e renovou suas promessas, especificamente mencionando que Sara, apesar de sua idade avançada e de sua esterilidade, daria à luz um filho. Sara, ouvindo isso da tenda, inicialmente ri de incredulidade, pois a ideia parecia absurda para uma mulher tão idosa. Mas Deus confirma com uma pergunta poderosa que nada é impossível para ele. Haverá alguma coisa difícil para o Senhor? Gênesis 18:14. A história culmina com o nascimento de Isaque, o segundo filho de Abraão, mas desta vez com Sara, o filho da promessa, o milagre da fé. O nome Isaque significa riso em hebraico, refletindo a reação inicial de Sara ao ouvir a promessa divina, um riso que se transformaria em alegria. O nascimento de Isaque é marcado por alegria e gratidão, representando o cumprimento glorioso da promessa divina de uma descendência numerosa através da linhagem da aliança. A dinâmica familiar, no entanto, torna-se mais complexa à medida que os filhos crescem. As tensões entre Sara e Agar aumentam, impulsionadas pelo ciúme materno de Sara em relação a Ismael, resultando eventualmente na expulsão de Agar e Ismael para o deserto. Ismael, como filho rejeitado e posto de lado da herança principal, enfrenta questões de identidade e pertencimento. No deserto, Agar e Ismael experimentam a solidão, a incerteza e a ameaça da morte. A Bíblia destaca a angústia de Agar ao ver seu filho sofrendo de sede e a luta de Ismael para se adaptar a um ambiente desfavorável, uma experiência de desamparo. Em um determinado momento, a situação de Agar e Ismael no deserto tornou-se desesperadora. A água acabou e eles estavam enfrentando a perspectiva iminente de morrer de sede. Em seu sofrimento e desespero, Agar coloca Ismael sob uma das árvores e se afasta, não podendo suportar ver seu filho perecer diante de seus olhos. Nesse momento crítico, quando a vida parecia esvair-se, Deus intervém. Um anjo do Senhor chama Agar do céu e pergunta qual é o problema. Uma voz de consolo em meio ao desespero. O anjo então diz a Agar para não ter medo e promete que Deus ouviu o choro de Ismael, o clamor do menino em sua aflição. O anjo revela que Deus providenciará uma grande nação a partir de Ismael, reafirmando sua bênção sobre ele. Deus então abre os olhos de Agar e ela vê um poço de água cristalina nas proximidades, uma provisão milagrosa no meio do deserto. Agar vai até o poço, enche o odre com água e dá para Ismael beber, salvando sua vida. Esse poço, providenciado miraculosamente por Deus, salva a vida de Agar e Ismael no deserto, um testemunho da misericórdia divina que não se limita apenas aos filhos da promessa principal. Após a intervenção divina que providenciou água no deserto, Ismael e Agar continuaram a viver no deserto de Parã. Ismael cresceu, tornou-se exímio caçador
perito em arco e flecha, um homem do deserto, e sua mãe Agar providenciou um casamento egípcio para ele, garantindo sua descendência. A Bíblia menciona que Ismael teve 12 filhos, que se tornaram os líderes de 12 tribos, príncipes de suas terras. Estes são considerados ancestrais de várias tribos árabes, cumprindo a promessa de Deus de que ele seria uma grande nação. O versículo bíblico que trata dessa fase da vida de Ismael em Gênesis cita: Deus estava com o menino enquanto ele crescia. Ele morou no deserto de Parã e tornou-se flecheiro. Sua mãe escolheu uma esposa para ele na terra do Egito. Gênesis 21, 20 e 21. Por outro lado, as promessas feitas aos descendentes de Isaque são igualmente impactantes e centrais para o plano de salvação. Deus prometeu a estes que sua descendência se tornaria uma grande nação e herdaria a terra prometida. Essa promessa é crucial no contexto da tradição judaica, cristã e islâmica, pois está associada à formação do povo de Israel e à revelação divina contínua ao longo do Antigo Testamento, culminando no Messias. No auge de seus 40 anos, Isaque, o filho da promessa e de Abraão, embarcou em uma jornada de amor e fé ao unir-se a Rebeca, filha de Betuel, uma união guiada pelos desígnios divinos, traçando os primeiros passos de uma linhagem destinada a moldar a história sagrada da redenção. Entretanto, a felicidade do casal encontrou um desafio doloroso em forma de esterilidade que envolvia o coração de Rebeca, uma prova similar à de Sara. Confrontando esse obstáculo, Isaque dirigiu suas preces ao Senhor em favor de sua amada esposa. Em uma expressão de fé profunda e persistente, ele elevou seus anseios aos céus, confiando na providência divina para superar a barreira da infertilidade que os afligia, um clamor por um milagre. As respostas às preces de Isaque não tardaram a chegar, e Rebeca engravidou. O milagre da vida pulsava no ventre dela, revelando a presença divina que os moldava desde o ventre materno, um toque de Deus na escuridão. Porém, durante a gestação, o bebê se chocava dentro dela com tal força que lhe causou preocupação e angústia. Um certo dia, ela questionou Deus: se é assim, por que eu estou grávida? Ou por que isso está acontecendo comigo? Deus prontamente responde, revelando um mistério profundo. 2 nações estão em seu ventre, e 2 povos se separarão de suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis 25, 23. Nessa revelação divina e profética, Deus compartilhou o significado profundo da agitação dentro dela. Ele revela que os gêmeos que ela carrega não são apenas irmãos, mas representam o início de 2 nações distintas, com destinos separados e, por vezes, conflitantes. Além disso, Deus anuncia que o mais velho, Esaú, serviria ao mais novo, Jacó, invertendo a ordem tradicional de primogenitura e privilégio, uma inversão da lógica humana para o plano divino. Assim, então, o propósito divino para Esaú e Jacó começava a se desdobrar ainda na barriga de sua mãe, um plano que transcenderia suas personalidades e escolhas individuais. O momento esperado finalmente chegou quando Rebeca deu à luz. Esaú emergiu primeiro, ruivo e coberto de uma pelugem peculiar, anunciando sua chegada com vigor. Enquanto Jacó vinha em seguida, segurando o calcanhar de seu irmão, um gesto que anunciava sua entrada no mundo e sua natureza de enganador ou suplantador. O nascimento desses 2 meninos, tão distintos em aparência e personalidade, sinalizava o cumprimento das promessas divinas feitas a Isaque e Rebeca e o início de uma nova fase na formação do povo da aliança. À medida que os anos passaram, os meninos cresceram e desenvolveram suas personalidades distintas. Esaú tornou-se um hábil caçador, um homem do campo, impetuoso e direto, e era o preferido de Isaque, seu pai, que apreciava sua caça.
Enquanto Jacó preferia ficar entre as tendas, um homem mais quieto, reflexivo, com uma aproximação maior e um relacionamento mais íntimo com Rebeca, sua mãe. Isaque, o pai venerável, percebeu que sua jornada na terra estava prestes a chegar ao fim. Sentindo a urgência de abençoar seu primogênito antes de partir para a eternidade, chamou por Esaú, seu filho mais velho, para que preparasse um prato de sua caça favorita e então receberia a bênção. Contudo, nas sombras da tenda, Rebeca, mãe astuta e conhecedora das revelações divinas sobre seus filhos, ouviu a conversa crucial entre pai e filho. Deus, em sua sabedoria soberana, havia revelado a ela que a bênção destinada, a bênção da aliança, seria a Jacó, o filho mais jovem, e não a Esaú. Assim, Rebeca, confiando na promessa divina, mas utilizando meios humanos e enganosos, elaborou um plano engenhoso para assegurar o destino de seu filho amado, Jacó. Enquanto Esaú, obediente, saiu em busca de presas para agradar seu pai, Rebeca instruiu Jacó a trazer 2 cabritos do rebanho. Com mãos hábeis e um coração determinado, ela preparou o prato favorito de Isaque, aproveitando-se da fragilidade de Isaque, que já não enxergava bem em razão da idade avançada. Ela instruiu Jacó a se passar por Esaú. A artimanha atingiu seu ápice quando Rebeca cobriu os braços lisos de Jacó com a pele dos cabritos para simular a pelugem de Esaú e vestiu-o com as roupas de Esaú, que tinham seu cheiro. A cena estava cuidadosamente preparada para o engano. Quando Jacó, inicialmente hesitante e com um dilema moral sobre o engano, atendeu ao plano da mãe, a tragédia se instalou na família. Diante de Isaque, disfarçado como Esaú, Jacó recebeu a bênção paterna, uma bênção repleta de promessas divinas que incluíam prosperidade, domínio sobre os irmãos e o poder das palavras que abençoavam e amaldiçoavam. O drama se desenrolou quando Esaú retornou da caçada e descobriu o engano, percebendo que havia sido suplantado 2 vezes. Consumido pela fúria, pela dor e pelo desejo de vingança, ele ameaçou a vida de Jacó, jurando matá-lo. Temendo pela segurança de seu filho, Rebeca aconselhou Jacó a fugir para a casa de Labão, seu tio em Harã, até que a ira de Esaú se dissipasse, esperando que o tempo acalmasse os ânimos. A fé, nesse momento, não foi a ausência de engano, mas a capacidade de Deus de lidar com a fragilidade humana e ainda assim cumprir seus propósitos. Após deixar sua terra natal e a segurança de sua família, Jacó empreendeu uma jornada que o levaria até Harã, onde pretendia encontrar seu tio Labão e escapar da vingança de Esaú. Durante sua jornada, Jacó chega a um lugar específico e decide descansar ao anoitecer, utilizando uma pedra como travesseiro, um símbolo de sua vulnerabilidade e da dureza de sua situação. Foi durante esse sono solitário que Jacó teve um sonho extraordinário e cheio de significados espirituais. No sonho, Jacó viu uma escada que se estendia da terra ao céu, com os anjos de Deus subindo e descendo por ela, uma ponte entre o terreno e o divino. Essa escada simbolizava a conexão direta entre o céu e a terra, representando a comunicação aberta e contínua entre Deus e a humanidade, mesmo em um lugar desolado. A presença dos anjos, subindo e descendo, destacava a natureza constante e ativa dessa ligação espiritual, a providência divina agindo em favor de Jacó. Além disso, durante o sonho, Deus estava de pé no topo da escada e ele dirigiu-se a Jacó com uma mensagem especial. Ele reafirmou as promessas feitas a Abraão e Isaque, garantindo que a descendência de Jacó seria vasta e abençoada, espalhando-se por toda a terra. Deus também prometeu estar com Jacó onde quer que ele fosse e trazê-lo de volta àquela terra, um dia, cumprindo sua promessa de proteção e retorno. Quando Jacó acordou de seu sono, percebeu a sagrada importância do lugar onde havia repousado. Exclamou com reverência e assombro:
Sem dúvida o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Gênesis 28:16. Em reconhecimento à experiência espiritual transformadora, Jacó tomou a pedra que servira como seu travesseiro, posicionou-a como um memorial, derramou óleo sobre ela como sinal de consagração e chamou o lugar de Betel, que significa casa de Deus. A jornada de Jacó continua, e certo dia, próximo a um poço na terra de Harã, Jacó, movido por curiosidade e esperança de encontrar sua família, perguntou aos pastores sobre a origem deles. Meus irmãos, de onde sois? Gênesis 29:4. A resposta veio em seguida. Somos de Harã. Em sua busca por parentes, Jacó questionou se conheciam um Labão, o neto de Naor, irmão de Abraão. Os pastores não só confirmaram que conheciam, como também avisaram a Jacó que Raquel, filha de Labão, chegaria em breve ao local com suas ovelhas. Enquanto aguardava, a cena se desenrolou. Raquel, a filha de Labão, chegou com suas ovelhas, uma visão de beleza para Jacó. Cheio de emoção ao reconhecer sua parente e a moça de quem já se encantava, Jacó aproximou-se, rolou a pesada pedra para fora da boca do poço e deu água ao rebanho de Labão, um gesto de força e gentileza. O encontro levou a uma revelação mais profunda de parentesco e, movido por sentimentos sinceros, Jacó beijou Raquel e, comovido, derramou lágrimas de alegria e alívio. Em seguida, Raquel correu para contar a seu pai Labão sobre a chegada inesperada de Jacó. Labão, ao ouvir sobre o parente e a história de Jacó, apressou-se para recebê-lo com calorosos abraços e hospitalidade. Jacó, por sua vez, compartilhou toda a sua história com Labão, as fugas, os sonhos, as promessas de Deus. Este reconheceu Jacó como um parente de sangue e ofereceu-lhe hospitalidade, acolhendo-o em sua casa. Ao longo de um mês, Jacó permaneceu sob o teto de Labão, trabalhando com as ovelhas. O anfitrião, percebendo que a presença e o trabalho de Jacó eram uma fonte de bênção e prosperidade para ele próprio, tentou persuadir Jacó a permanecer, propondo uma aliança mais profunda. Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, com olhos meigos, e Raquel, a mais jovem, de beleza notável e cativante. O coração de Jacó, irresistivelmente, inclinou-se para Raquel, e ele propôs a Labão trabalhar por 7 anos em troca da mão de Raquel em casamento, um preço alto, mas que ele estava disposto a pagar por amor. Meu irmão, minha irmã, essa história não é apenas sobre um homem, é sobre mim, sobre você, sobre todos que um dia fugiram do que Deus prometeu, e mesmo assim ele esperou com paciência. Mas essa jornada ainda não acabou. No próximo episódio da nossa série, A Verdade Mais Importante de Todos os Tempos, vamos ver o que acontece quando Jacó é enganado, traído e mesmo assim escolhe amar. Prepare-se para assistir ao vídeo A Luta com Deus e o Perdão do Irmão, a transformação de Jacó em Israel. E se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe. Inscreva-se agora no canal Jesus Cristo Vive e ajude a espalhar essa verdade que o mundo esqueceu. Deus ainda transforma vidas e a maior prova disso é Jesus Cristo. A cruz não foi o fim, foi o início do maior recomeço da história. Ele sofreu, morreu e ressuscitou por você, por nós, e a sua promessa ainda está de pé. Até a próxima mensagem e que o Senhor Jesus te abençoe profundamente.